Pouca gente está, glória a Deus. Vamos a Lucas capítulo 12. Quero introduzir uma palavra hoje, que eu vou ministrar aos irmãos, se eu não me engano, até o terceiro domingo de março. Nesses 35 minutinhos, uma palavra que Mateus registrou e Lucas registrou. E é uma palavra muito interessante, uma palavra pesada, mas eu acho pertinente para esse tempo. Acabei de citar aos irmãos a minha percepção do jornal que vi no sábado, que faz menção do ocorrido na sexta. Normalmente os jornais de hoje falam dos acontecidos de ontem. Como eu estou há muito tempo sem assistir jornal, me recusei a ver jornais nas férias. Ontem, chegado em casa, eu sentei e vi todos os jornais. Vi o primeiro e me espantei com a quantidade de mortes acontecidas na quinta e na sexta. Me espantei com a quantidade de más notícias no Jornal da Manhã. Quando chegou no Jornal da Tarde, quando chegou no Jornal da Noite, eu tive a curiosidade de ver quantas notícias de morte, ou de invasão, ou de corrupção, quanto do jornal as notícias de morte e de coisas ruins tomavam conta do jornal. E me espantei com o jornal de sábado, porque 82% do tempo do jornal falou só de morte. A gente sabe que morre gente todo dia na nossa cidade, no nosso país, e a gente se acostuma com isso, infelizmente. Morreu um policial não sei aonde. Ih, que pena, né? Mais um. Morreram mais 2 policiais. Ih, morreu, Zé Marco ligou para mim, acho que foi na quinta. Pô, brother, acabaram de matar um policial aqui na minha rua. Foi quinta, Zé, que me ligou? Acho que foi quinta, né? Rapaz, o corpo está aqui, metralharam o cara. Acho que o cara estava envolvido com a milícia, aquela multidão ali. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntam os abutres. Quer juntar gente? Mata alguém. Pronto, você vai conseguir um bom auditório, sempre. E é engraçado que quando o corpo está lá estendido no chão, se a gente cola ali, a gente já sabe de toda a história. Não, esse cara era da milícia, e ele era casado com não sei de quem, era amante não sei de quem, tinha matado não sei quem, ele coordena não sei o que papapá, perepepê. E eu fiquei espantado, embora eu esteja acostumado a ouvir notícia de morte, ainda assim me espantei com a quantidade de mortes que aconteceram de sexta para sábado. E aí, eu já tinha estudado esse texto, já tinha pensado esse texto, entendi que essa palavra, por causa do que a gente vive no Rio de Janeiro hoje, é muito pertinente. A respeito dessa palavra, eu queria, a partir de hoje, começar a tecer alguns comentários. Que texto é esse, pastor? Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Quem já abriu? Diga, eu abri. Amém. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo. E depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Volta a tua Bíblia, tuas páginas um pouquinho e vá a Mateus capítulo 10, verso 28. Mateus registra as mesmas palavras, que são palavras da boca de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 28. Enquanto você procura aí Mateus capítulo 28, deixa eu só lhe lembrar em que contexto Jesus fala ou pronuncia essas palavras. Ele reúne os 70 e os comissiona. Jesus reúne os seus discípulos, não os 70, perdão, os 12, reuniu os 12, acabou de chamar os 12, formou o corpo apostólico, os capacita e os envia. E antes de eles colocarem o pé na estrada, Jesus lhes dá um monte de conselhos. Você conhece muito bem os conselhos. Quero desafiar você a ler o capítulo 10 de Mateus todinho. E entre os conselhos que ele dá,
como ele dá vários conselhos, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, vocês são presas que vão ministrar no meio de predadores. Então você sabe que para aqueles a quem vocês vão ministrar, vocês são um pedaço de carne. Quando eles olharem para vocês, não vão ver um ser humano que foi para lhes amar e tal amor é demonstrado com a pregação da palavra. Não, você vai como alimento aos seus dentes. Vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão para encarar a morte. Vocês vão para amar a quem lhes odiará. Vocês vão para salvar a quem não quer ser salvo. Vocês vão para dar vida a quem quer lhes matar. Vocês estão sendo lançados, se a gente analisar logicamente, numa furada. Mas para que, a despeito de serem lançados para uma missão que aparentemente é uma furada, eu quero lhes dar algum conselho para que vocês, nessa furada, não sejam furados. Pelo contrário, vocês vençam. Entre os conselhos está esse aí do versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quero que você repita após mim, para que você grave essa palavra. Não temais os que matam o corpo, diga. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Veja o que esse texto está dizendo para nós. Filhos, vocês vão ser cidadãos que vão se encontrar com gente que mata. E ver gente morrer dá medo. Ver gente morrer adoece. Ver os agentes da morte em ação adoece. Vou falar um pouquinho mais detidamente sobre isso até logo mais. Quando esse texto, irmãos, é colocado no tempo que se chama hoje, paralelamente, ou confrontar o tempo de hoje com esse texto, eu imagino que ele cabe para mim, para você, principalmente nós que somos cidadãos cariocas, porque nós somos cidadãos de uma cidade, de uma geração, que está acostumado a ver morte o tempo inteiro. Quer ver, curiosidade, quem aqui teve notícia de morte no bairro essa semana aí? Quem teve? No seu bairro, na sua rua, na rua vizinha, ou ali mais adiante. Quantos? Levante a mão bem alta aí. Dá uma olhadinha para trás, igreja. Quantos tiveram notícia de morte? Olha. Metade da igreja. Nós temos notícias de morte o tempo inteiro. Nós ouvimos de alguém que morreu o tempo inteiro. Nós ligamos a televisão e esperamos, vamos ver quantas mortes. Como que fulano morreu dessa vez? E a gente então vai tendo contato com a morte, contato com a morte, contato com a morte, contato com a morte. E aí a gente não percebe que esse contato com a morte vai mexendo com a nossa vida. Com a nossa vida. Nossa vida vai sendo mudada, transformada, mormente deformada. Sem que nós nos apercebamos pelo simples fato de vivermos num tempo de morte. Hoje de manhã, chegando à igreja, um amado meu, conhecido por vós todos, entra no gabinete com os olhos marejados e diz: pastor, eu já não estou mais aguentando viver em função daquilo que eu vejo. Seus olhos marejaram, sua voz embargou, e ele estava falando da sua dificuldade de lidar com o que ele está vendo do lado de fora, com a qualidade de vida que os vivos estão vivendo, que, em outras palavras, ele quis dizer, é degradante, é triste, é maldita, é horrível. Agora, por que a qualidade da nossa vida, enquanto sociedade, está tão deteriorada? Porque nós vivos temos contato com morte o tempo inteiro. O tempo inteiro. Diga para mim, existem bandidos e existem mocinhos. Existem os bandidos e existem os policiais. O que os bandidos fazem? Quem me arrisca dizer? Conosco. O que os bandidos fazem conosco? Para que um ladrão faz? Rouba. O que um assassino faz? Mata.
Esses são os bandidos. Matar, roubar e destruir. Bom, aí nós temos os policiais. O que os policiais fazem conosco? O que o agente da lei faz com a gente? Ele deveria nos proteger de quem? Do bandido. Então, se o bandido corre atrás da gente, a gente corre para o colo do PM. Não é a lógica? Devia ser assim ou não? Sim. Se o bandido corre atrás da gente, a gente corre para o lado do carro da Polícia Civil, para o guarda municipal, para alguém que está fardado, pelo amor de Deus, qualquer um. Porque, de um lado, há aqueles que existem para nos matar, e o fazem muito bem, e o fazem em grande escala. E fazem sem pena, fazem sem dó. Esse contato com os agentes do mal tendem, pela lógica, a nos empurrarem para os agentes do bem. Essa é a lógica, é a dinâmica da vida em sociedade. O bem contrapondo-se ao mal, que se contrapõe ao bem. E quando o assunto é social e é poder, nós colocamos de um lado os agentes do bem como as autoridades e os agentes do mal como os bandidos. Nós estamos no meio, somos os civis. Vítimas de um, guardados pelo outro. Agora vamos à realidade. Pastor, acorda, pastor. Pastor, onde é que o senhor esteve esse mês todo? O senhor voltou drogado? O senhor está cheirado? O que o senhor está falando? Como é que a gente corre do bandido, cai no colo da PM? É isso que acontece hoje? Quando você está com o seu carrinho, com a sua motinha, tudo em ordem, irmão. Documento em dia, IPVA pago, o extintor está cheio, está tudo certinho. Você vê uma blitz na frente, o que você sente? A gente sente medo. Mas você está com o teu carro todo certinho, por que você sente medo? Medo, medo, medo e medo. Nós não confiamos nos bandidos, como agentes do mal, e nós não confiamos naqueles que nós chamamos de agentes do bem. Nós temos medo do lado esquerdo dos bandidos, e a nossa vida encontraria equilíbrio social, existencial, se nós nos sentíssemos em paz do lado dos agentes do bem. Mas o que acontece conosco? Nós temos medo do lado do mal, e do lado do bem nós temos o quê? Medo também. Aí você liga o jornal e diz assim, ó, nós só estamos seguros em casa. Você entra na sua casa e aí você liga a televisão e ouve. Bandidos fazem arrastão num condomínio de luxo em Botafogo. Aí tu olha o condomínio, grade para todo lado, câmera para todo lado, porteiro para todo lado, trinca para todo lado, e tu fala assim, onde é que esses miseráveis entraram? A gente não sabe. Eles entraram, fizeram arrastões, roubaram tudo, mataram gente, estupraram não sei quem. E aí você olha para o lado esquerdo, sente medo. Olha para o pessoal do bem, sente medo. Você entra em casa, pensa que está seguro, mas quando você vê essas notícias, o que você sente em casa também? Medo. No dia seguinte, amanhã é segunda-feira, você sai para trabalhar. Vai de ônibus. Entra no teu ônibus, se pegar o feital, você sabe que tem 50% de chance de não chegar no trabalho naquele ônibus. Porque ele vai enguiçar. O fatal. Quantos aqui andam de feital? Levante a mão aí. Eu não ando. Mas diga você, quando você entra no feital, alguma vez você entrou no feital e falou assim, Senhor, não deixa esse ônibus enguiçar hoje não. Quem já fez essa oração aí? Olha lá, é todo mundo. Você entra no feital e fala assim, Senhor, hoje não, Senhor. Eu já estou atrasado, eu preciso chegar lá. Aí tu chega lá, no feital, você fala assim, hoje meu dia vai ser uma bênção. O feital não enguiçou de manhã cedo. Aí você entra no feital e entra com medo dele enguiçar. Às vezes ele não enguiça, mas você sabe, chega ali na Avenida Brasil, chega não sei aonde, passa na de Deus, passa em qualquer lugar. Aí entram 5 moleques, sem camisa, né? Cabelo louro, pintado, né, de oxigenada. Aí começa, tá ligado? O que você sente? Medo. Quantos aqui já desceram do ônibus porque viram alguém estranho entrar? Aí. O sujeito entrou, tu nem sabe quem é. Eu desço. Às vezes era um santo homem de Deus, cara. Agora,
Por que você desceu? Diga. Medo. 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 Chega no trabalho, o patrão fala assim, hoje eu preciso de você até mais tarde. Você sai às 6, mas aquele relatório não ficou pronto, você teve que trabalhar até às 11. Sai do centro da cidade às 11. Aí você volta de 383, porque o feital já é ter fé demais, né? Voltar meia-noite no feital, tem que ter muita fé. Aí tu volta na aviação Bangu. Mas como é meia-noite, você entra no ônibus, o que você sente quando entra no ônibus meia-noite? Medo. Salta no ponto de ônibus em casa, mas você ainda tem que andar 200 metros até chegar à sua casa de noite. Tem ninguém. Esses 200 metros você vai caminhar com medo. 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 E medo. Já pararam para pensar nisso? Que a gente vive cercado, circundado, cirandado, batizado pelo medo. Está com seu carro parado no sinal, 2 homens em cima de uma moto param do teu lado. O que você sente? Medo. Medo. A gente tem medo. A gente está batizado no medo, a gente está carcomido pelo medo. A gente está chafurdado no medo, a nossa vida é marcada pelo medo. E aí, a gente não consegue entender, alguns de vocês não conseguem entender, por que a sua vida está assim, meia mais ou menos. Você não entende essa tristeza, que de vez em quando acorda contigo, passa o dia contigo e dorme contigo. Você não consegue entender porque esse desinteresse pela vida de quando em vez. Diga que você nunca sentiu isso. Você não consegue entender por que um vazio existencial, como eu já preguei aqui, dostoiévskiano, toma conta do teu peito e nada do que você faça consegue tapar esse vazio existencial que está dentro de você. Você vem para a igreja e fala assim, olha, a mensagem do domingo à noite, na maioria das igrejas evangélicas é evangelística. Se você aceitar a Jesus, a sua vida muda. Basta aceitar a Jesus e você vai conhecer a alegria de viver. Basta aceitar a Jesus que a tua vida vai ser resolvida. Basta aceitar a Jesus que a alegria do Senhor vai tomar a tua existência. Basta aceitar a Jesus que a tua vida vai ser um mar de rosa. A gente escuta isso. Eu escuto isso há 43 anos. Agora, quantos aqui, sinceramente, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem muito orgulho disso? Levante a mão bem alto. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você está diante dessa palavra, vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Agora, o fato de ter aceito Jesus tirou de você a possibilidade de ser triste de vez em quando? Depois que você aceitou Jesus, não sentiu esse vazio nunca mais dentro de você? Depois de ter aceito Jesus, não sente mais medo de nada. Depois que aceitou Jesus, equilibrou todas as áreas da tua vida. Você acorda toda manhã pedindo, Senhor, abrevia a nossa necessidade de sono, que não seja mais 8 horas, seja só 3, porque a gente está perdendo tempo dormindo. Não. Tem dia que você acorda e se aborrece porque acordou. Porque se pudesse, você dormia o dia todo e não via era ninguém. Quem já viveu isso aí? Diga, eu já. E o pior, quando está tudo bem, quando as contas estão pagas, quando a mulher é uma bênção, o marido é mais abençoado ainda, os filhos são obedientes, o carrinho está na garagem, a casa é própria, a igreja é uma bênção, a família está tudo em ordem, e ainda assim você acorda não só mais assim, mas acorda assim com culpa por estar assim. Porque qual a razão de você estar se sentindo assim, se tuas contas estão pagas? Se aquele irmão ali estivesse vendo a sua vida, seu mané, ele estaria dando culto de ação de graça, mas você está triste. Você fala, é verdade. Mas a despeito de dizer é verdade, você continua triste. Você continua vazio. Você continua em crise. Você continua com aquela vontade cósmica que brota dentro de você e que faz você pensar assim, rapaz, se eu pudesse, eu ia mudar tudo que eu estou fazendo. Eu ia botar uma mochila nas costas, sabe? E percar a estrada e vou vazar. Alguém já sentiu isso aí? Mudar tudo. Eu vou fazer outra coisa. Estou fazendo esse trabalho há 20 anos. Eu tenho vontade de largar isso tudo aqui e dar outra guinada na minha vida. Eu estou indo aqui para a direita, eu vou para a esquerda, eu estou indo para o norte, quer saber? Eu vou para o sul. A gente tem essa vontade. Isso é fome de vida. Isso é fome do novo.
Isso é fome de trazer uma sacudida na vida, de fazer com que aquilo que a gente faz há muito tempo, quem sabe da mesma forma, tome um brilho, tome uma bombada, tome um fôlego de vida, tome uma nova expressão, uma coloração diferente. Nós temos isso que eu chamo de fonte de vida, de fome de vida. Só que essa fome nem sempre é saciada. Porque a maioria de nós não pode simplesmente, porque já crescemos, largar o destino norte para pegar o sul. Porque largar o norte trará muitas implicações para a nossa vida e principalmente para aqueles com os quais nos relacionamos a vida inteira e que são conosco o que nós somos. Eu não tenho como largar André, Tamara e Thaís, largar a igreja, largar tudo e falar assim, vou pegar minha Harley e vou pegar a estrada, volto daqui a 6 meses. Posso. Agora pergunta assim para mim, pastor, o senhor de vez em quando tem vontade de fazer isso? Pergunta. Tem. Agora, pastor, só vai fazer isso? Não. Se eu tenho vontade, mas não posso fazer, se eu sinto fome de vida, de novo, de algo que traga mais pujança à minha existência, me dê a sensação de que minha vida ainda vale a pena, me dê a sensação de que a vida ainda é gostosa, saborosa, mas eu não posso fazer isso, o que eu faço? Já que eu vou ter que permanecer aqui, do lado da Andréia, do lado da Tamara, do lado da Thaís, nessa igreja, nesse calor, com os mesmos problemas. Sexta e sábado, recebi 91 telefonemas, os 2 dias, de pessoas querendo conversar comigo amanhã, segunda-feira, porque eu voltei de férias hoje. 91. Pastor, o senhor voltou? Será que o senhor tem um horáriozinho para mim segunda-feira? Como que eu vou atender 91 pessoas? Ah, o senhor não quer trabalhar? Pelo amor de Deus, você não tem noção, filho. O que a gente vai ter que pagar nesse mês? Esse mês foi puxado. Aí a gente volta e fala assim, mas eu vou voltar a encarar tudo de novo. Problemas, pessoas, adversidades. Ó Deus, eu não estou aguentando mais fazer isso. Ó Deus, estou cansado da minha vida. Eu quero dar uma guinada. Eu olho para a vida daquela irmã, eu olho a vida daquele irmão, e parece que a vida dele é tão mais agradável do que a minha, tão mais colorida que a minha, tão mais emocionante que a minha. Só que, a despeito de nós admirarmos vida de pessoas que nós sequer conhecemos, a única vida que a gente tem e pode viver é a nossa, e é essazinha que a gente vive até hoje. Posso admirar demais a vida do Madureira. Oh, que vida maravilhosa do Madureira. Quero ser o Madureira. Mas eu não tenho como ser Madureira. Eu só posso ser Neil. Mas eu não estou afim de continuar sendo Neil. Aprenda a ser Neil de forma diferente. Aprenda a ser o que você é. De uma maneira mais excelente. E eu acho que o começo da vida excelente, ainda que a mesma vida que a gente vive parte do pressuposto de conhecermos, discernirmos a fonte daquilo que deteriora a qualidade de vida que vivemos. Porque se você parar para pensar comigo, a maioria de nós, a maioria de vocês, de nós todos, hoje, quem sabe estamos vivendo exatamente o que sonhávamos viver há 10 anos atrás. Hoje você, quem sabe, está trabalhando num empregozinho que você sempre sonhou ter. Hoje você tem a motozinha que você sempre sonhou ter. Você tem o carrinho que você sempre sonhou ter. Hoje você está casado com aquela mulher que alguns anos atrás era uma menina pela qual você se apaixonou pela primeira vez que viu. Hoje ela é tua esposa. E pela primeira vez que você a viu ou ouviu, você disse assim, esta mulher vai ser minha esposa para sempre, este homem vai ser meu marido para sempre. Ele é meu, ela é minha. Hoje é teu. Aquilo que você sonhava, ambicionava, hoje é uma realidade. Só que, enquanto realidade, já não traz mais alegria para o teu ser. Nessas férias, eu estava nas minhas andanças, andei por alguns lugares. A gente sai de férias que é para descansar. Essa é a ideia. Mas uma vez que a gente descansa, volta descansado, percebe que continua faltando algumas coisas na nossa vida. Houveram dias que eu estava em lugares lindos, maravilhosos. E estava longe do trabalho, longe das dificuldades, longe das adversidades, longe da correria do dia a dia, longe da necessidade de acordar a tal hora,
de atender quem quer que seja, de viajar para onde quer que seja, longe da necessidade de fazer. Eu tive o privilégio de só estar. Estando, fazer o que desse na telha. Dono da minha própria vida, da minha agenda, o que eu não sou. Agora ali, dono da minha agenda, sem ter que acordar de manhã e falar assim, deixa eu ver o que eu faço esse dia inteiro. Nada. Eu não precisei abrir a agenda. Eu não precisei olhar para relógio. Mas a despeito disso, que é o que eu sonho durante 11 meses do ano, agora de posse, percebo que quem sabe a fome da vida permanece dentro de mim. Como quem está faltando alguma coisa. Estou precisando viver algo novo. Eu preciso dar um novo sentido à minha vida. E eu descobri, irmão, que isso não tem a ver realmente com necessidade de mudar tudo. Não tem a ver com necessidade de ter que mudar a esposa. Cansei dessa mulher. Quantos homens mudam de mulher imaginando que a vida vai melhorar? E aí, quando está lá, no início tudo são flores, mas daqui a alguns dias sente saudade do que para ele era ruim. Para mim, é o que eu vou conversar com vocês ao longo desses meses. A nossa vida, ela consegue viver equilibradamente à proporção que a gente percebe os focos deteriorizadores das nossas alegrias. Porque algo que para mim sempre foi fonte de alegria, quem sabe como essa flor, depois de algum tempo para mim já não tem sentido. De modo que eu preciso arrumar outra flor. Porque que emprego que quem sabe nós desejamos tanto, durante tanto tempo, agora de posse, já não significam tanto para nós? Porque quando muitas vezes nós necessitamos, ansiamos, sonhamos, trabalhamos para chegar lá, quando lá estamos, percebemos que lá não significa nada. Por que isso acontece conosco? Se você ler o editorial quando chegar em casa, você vai ler um trecho, onde eu disse assim. Pensem comigo. Para quem está trabalhando sem parar, o sonho dele são umas férias para descansar. Para quem está sem fazer nada há muito tempo, o sonho dele qual é? Arrumar um emprego para trabalhar. Quem trabalha deseja não fazer nada. Quem não faz nada deseja o quê? Trabalho. Do que um quer se livrar, o outro sonha. Quem está trabalhando, quer fazer nada. Quem não faz nada, quer trabalho. O sonho de um é o desejo de libertação do outro. O que um quer se livrar, o outro sonha. Ensinando para mim que o sonho depende do ponto de vista. Não fazer nada. Quem não está fazendo, pelo amor de Deus, cara, não fale isso para mim, eu preciso fazer alguma coisa, não aguento mais fazer nada, estou cansado de fazer nada. Não fale esse negócio para mim, fala sobre cansaço logo mais, eu não aguento mais isso, não fale isso não. Enquanto que está trabalhando demais, fala assim, ô glória, eu recebo. Mas por que um diz, não, pelo amor de Deus, não fale esse negócio, não aguento mais não fazer nada, eu estou cansado de não fazer nada. E o outro diz, ô glória, para a mesma coisa, por causa do ponto de vista. Já o outro diz, muito trabalho. Esse aqui diz assim, ô glória, eu recebo, 2009, muito trabalho. O outro fala assim, pelo amor de Deus, mas você quer me matar, cara? Você é meu amigo ou amigo da onça? Não faz um negócio desse comigo. Não fala em trabalho que eu me arrepio. Eu tenho, sei lá, uma síncope. Não fale esse negócio comigo não, que você me mata. Ora, por que a mesma coisa tem um poder diferente na vida de pessoas diferentes? Por causa do ponto de vista. Então, minha ovelha amada, escuta o que eu vou te falar nesses próximos domingos. Aquilo que você chama de fome hoje, e que você, para o que você olha, diz assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu chegar lá, quando eu realizar isso. Escuta o que eu vou te falar. Isso, essa tua visão pode ser um engano lerdo. A ideia de que eu preciso de algo que eu não tenho hoje, para me sentir feliz, realizado e planificado, pode ser uma ilusão do diabo. E você vai me perguntar, pastor, de onde o senhor tirou isso? Dos meus gabinetes. Tem tirado dos meus encontros com gente. Tem tirado dos meus encontros com seres humanos. Seres humanos que entram no nosso gabinete, seres humanos que nos encontram na praça, seres humanos que nos encontram na cantina, nos encontram no caminho, fala assim, pastor, me ajude a realizar isso na minha vida, pastor, me ajude a chegar lá, pastor, enquanto eu não conseguir resolver isso na minha vida, eu não vou ser feliz. E aí, essa pessoa estabelece um alvo
para a sua felicidade, estabelece um tempo para a sua felicidade, uma cronologia para a sua felicidade, estabelece uma cronologia, estabelece uma geografia para a sua felicidade. Ele diz, eu só vou ser feliz quando chegar lá. O que acontece? Dificilmente essa pessoa chega lá. E quando essa pessoa chega lá, ele descobre que não dependia daquilo para ser feliz, porque chegou lá e continua infeliz. Quantos de vocês aqui, quando tinha 17 anos, sonhava em ser sargento das Forças Armadas? Oh, eu vou ser sargento, eu vou ser sargento, eu vou ser sargento. Hoje você é sargento. Está feliz com o teu emprego, com o teu salário? Ou você está estudando para fazer prova oficial? Está estudando para fazer um concurso público federal? Ou você, se pudesse, sumia de lá? Pô, pastor, se eu pudesse, só Deus sabe. Não, eu também sei, eu não sou Deus e sei também. E você também sabe. Agora, por que aquilo que ontem você almejava muitíssimo, hoje, se você pudesse disso, se livraria? Por que o que foi valor para mim hoje não é mais? É por causa daquilo? Não, é por causa do ponto de vista. Portanto, amado, deixa eu falar uma coisa para você. 2009 está aí diante de nós. A fome de vida está aí dentro de cada um de nós. O desejo pelo novo é uma realidade em qualquer ser vivo. O desejo de colorir um pouco mais, florir um pouco mais a nossa existência, é um sonho almejado por qualquer ser que respira. Agora escuta o que eu vou te falar. Não tome decisões precipitadas. Não acredite que a tua felicidade está numa mudança radical na tua geografia, na tua vida familiar, na tua vida espiritual, na tua vida cronológica, na tua vida profissional. Não é isso que traz realização à vida de um ser humano. Não, pastor, se eu mudar de emprego, não, você vai mudar de emprego e vai continuar infeliz. Não, meu problema é a minha família, você vai mudar de família e vai continuar infeliz. Não, eu não aguento mais essa casa, pastor, essa casa é uma desgraça, tem goteira por todos os lados, você vai mudar para uma mansão na Zona Sul, vai ser uma bênção durante um mês, vai continuar infeliz. Aí você está falando assim, pastor, eu tenho que parar de sonhar. É isso que eu estou falando? Não. O que eu estou te falando é sonha certo. Antes de você tomar uma decisão, motivado pelo vazio, motivado pela infelicidade, motivado pela falta de motivação que te acometeu hoje, antes de você tomar uma decisão drástica, tenta fazer uma nova visão daquilo que te roubou a alegria, daquilo que sempre foi alegria para você. Isso aqui sempre me foi motivo de alegria. Por que agora não me é mais? Sempre fui feliz com o que eu tenho, com o que eu sou. Por que agora eu estou tão infeliz? Ao invés de romper com tudo para buscar uma nova felicidade, como eu tenho visto acontecer com dezenas de crentes, como eu tenho visto acontecer com dezenas de pais de famílias, de mães de famílias, pessoas que estão buscando uma experiência nova, para dar um levante no seu vazio, na sua vida. E aí, quando vai viver essa nova coisa, percebe que quando terminar a experiência, ele volta para o status quo e volta ainda mais adoecido. E muitas vezes uma doença tão profunda para a qual já não há mais cura. Eu tenho me encontrado com muitos seres humanos para os quais eu creio, não há mais cura. A enfermidade já se transformou, quem sabe, num espinho na carne, para o qual Deus diz, eu não vou tirar esse espinho na carne. Posso até aumentar a graça para você conseguir conviver com isso, mas isso não sai mais. Quantos pais de famílias eu tenho me encontrado que achavam que a sua infelicidade era mulher, foram embora, querem voltar, não podem mais. Quantos homens, mulheres sonhadores, empreendedores, estão no emprego para o qual trabalharam muito para estar lá, mas agora ambicionam uma coisa maior e devem ambicionar. Só que largaram o emprego em busca de um sonho sem base alguma. Agora não tem nem mais esse, nem mais aquele. E quando voltam frustrados. Ó Deus, onde é que tu estavas? Deus diz, eu estive no mesmo lugar de sempre, filho. Mas é que você não conseguiu ler as placas que eu coloquei diante de você. Para a gente terminar, 2 minutos. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu? Porque o senhor leu o texto e saiu do contexto completamente. Tá certo, eu volto para ele. Nós começamos o sermão falando que nós estamos mergulhados num sentimento. Qual o sentimento? Medo. Medo. Todos os lados, eu mostrei para você. De forma simples. Todos os lados. Além dos medos internos. Medo de fracassar. Medo da opinião do outro.
as fobias que aparecem por causa do medo, que é social e crônico. A gente está batizado no medo. Medo de tudo. Agora, o que o medo faz conosco? Ora, se lá está uma boa experiência, e eu sei que isso é uma boa experiência, porque a palavra endossa isso, quero e posso até viver. Mas entre o Neil e aquela experiência positiva endossada pela palavra, está um sentimento chamado medo. De modo que eu olho para aquilo que pode ser bênção de Deus na minha vida, e há um sentimento entre o Neil e aquilo. Quando esse sentimento me domina, aquilo passa. Porque eu não vou ter coragem de viver aquilo. O medo é um paralisador existencial. O medo é um ladrão. O medo é uma anestesia geral. O medo faz com que, ao contrário do que a Bíblia nos ensina, ao invés de nos empurrar em direção ao próximo, comunhão, o medo nos empurra na direção contrária do próximo. Nos isola. Nós estamos aqui, guardados, protegidos, com medo do que possa acontecer conosco. Nossa vida em si mesmo. Caímos no ensimesmamento. Vivemos para nós mesmos. Nós ficamos isolados. E quem vive para si, não vive. Porque a vida, segundo o Evangelho, se desenvolve no encontro. Aí o texto começa dizendo assim: não temais os que podem matar o corpo. O texto diz não temais. O texto está dizendo medo não. Mas o texto continua: mas já que o medo é inevitável, temam certo. Não temam aqueles que podem matar o corpo, não pode fazer mais nada além disso. Temam aquele que pode não só matar o corpo, mas lançar o corpo e a alma no inferno. Quer temer alguém? Tema Deus. Porque se você desenvolver o temor a Deus, que é um relacionamento profundo com aquele que tudo pode, você vai perceber que, inundado pelo temor a esse Deus, todo outro tipo de medo você transpõe pelo poder do nome de Jesus. Porque a nossa vitória, a nossa libertação, a nossa realização, o manutenir do nosso equilíbrio existencial, depende não da nova experiência, mas sim do detectarmos o que tirou de nós a capacidade de vivermos a alegria que até hoje vivemos. Em vez de você só olhar para frente e dizer assim: não, eu preciso chegar lá. Lembra que onde você está foi também um lar quando você estava lá. Você entende o que eu digo? Eu estou aqui. Quero chegar lá no púlpito, só vou ser feliz quando eu chegar lá no púlpito. Quando eu não chegar no púlpito, eu não vou ser feliz. E eu batalho. E alguém diz assim: poxa, pastor Neil chegou lá. E eu digo a Deus: muito obrigado pela tua fidelidade, porque tu ajudaste o teu servo a chegar lá. Eu cheguei aqui. E a pergunta é: o que eu vou fazer uma vez que aqui cheguei? Aqui estarei durante 1, 2, 3, sei lá quanto tempo. E esse lá, que é lá em proporção daquele lá, que era sonho, hoje é uma realidade. E quando se transforma em realidade, a alegria que ele era enquanto era sonho, a alegria que ele produzia enquanto ele era sonho, a alegria que ele produzia enquanto ele era um objetivo a ser alcançado, uma vez alcançado não promove mais a mesma alegria. E eu descubro que quando eu cheguei lá, tudo que vai acontecer é que haverá um outro lá para eu chegar de novo. E aqui então, eu vou olhar para aquela morena. Está calor, irmão? Eu preciso chegar lá. Chego lá. Quando eu chego lá, vou descobrir que quando eu chego lá, eu só aprendo uma coisa. O que eu aprendo? Que eu vou ter um outro lá para chegar. E de lá em lá, eu tenho visto um monte de gente ficando no caminho. O que eu quero conversar com vocês nesses próximos dias? Como manter esse lá um lá aprazível? Como manter o equilíbrio quando nós chegamos lá? E você tem aprendido que o que rouba a nossa alegria em grandes partes, em grande escala, se chama medo. Nós estamos batizados pelo medo. Mesmo esse cara que está aí com essa cara de mal, anda armado, ele é fera, ele é o bambambam, matou 200. Logo, logo alguém vai matar você também. Você vai morrer. Da mesma forma que você mata, você vai morrer. Mesma coisa que você faz com os outros, alguém vai fazer contigo. Tudo que o homem semeia, colhe.
Então, invejar esses caras é ser no mínimo idiota. Oh, o cara é fera, o cara é fera. Até quando? Até quando? Pobres coitados. Pobres. Agora, se eu sei essa realidade, se eu consigo fazer essa leitura macro, eu vou entender que não são os lares que vão transformar a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida. Enquanto eu não chego lá, e eu não sei quanto tempo vai levar para eu chegar lá, se cá estou, esse cá tem que se transformar numa geografia agradável. Esse cá no qual eu estou e onde eu sou o que sou, aqui eu preciso aprender a ser o que sou, de forma a ser feliz. Porque senão a minha vida vai continuar sempre com a cabeça lá, corpo aqui, cabeça lá, corpo aqui, eu estou me dividindo. E eu não sou feliz nem lá nem cá. Essa é uma realidade que eu tenho visto o tempo inteiro. Termino contando uma ilustração. Eu estava sentado, comendo alguma coisa com a Andréia, a Mara, Thaís, o genro, a sogra, o cunhado, a cunhada e o sobrinho. Atrás tinham 6 pessoas sentadas. Todo mundo na mesa contando piada, e era uma pizzaria, numa das cidades da região dos lagos. Todo mundo contando piada, todo mundo rindo, todo mundo. Praia, sol, verão, sem camisa, bermuda, light. Eu sentado na ponta de uma mesa, e a pessoa que estava atrás de mim estava sentada na ponta daquela mesa, de modo que se eu virasse, eu a via. Eu percebi, não me perguntam porquê, não sei que cargas d'água nos fez ver aquele homem, todo sorrindo, ele chorando. E ele com a cabeça baixa, e eu vi ele enxugando lágrimas. Todos os da mesa continuavam a sorrir, contar piada, comer, beber, rodízio de pizza. E o rapaz sentado numa mesa com a multidão, chorando sozinho, sem que ninguém diga, pô, brother, o que está rolando? Como numa mesa, geralmente eu sou sempre mais calado, tem mais tempo para observar. Nós ficamos naquela pizzaria umas 2 horas. E eles estavam primeiro que nós lá. Todos sorrindo, e aquele rapaz, de cabeça baixa, ninguém lhe dirigiu uma palavra. Nenhum. Só no meio de uma multidão. Quando eu olhei aquela cena, eu não falei nada, não me meti, não toquei, não cumprimentei, fui embora, ele permaneceu lá. Eu fui para casa pensando, meu Deus, viajam juntos, quem sabe alugaram uma casa, dividiram, racharam, fizeram um bolão. Quem sabe de manhã foram para a praia, se banharam, beberam, se divertiram. Agora saíram à noite para comer, para se divertir. E a despeito de eu estar dividindo mesa, conta, lugar, praia, casa, aquele homem está completamente só. Completamente só. Eu vou dizer uma coisa para você. Assim é a vida de qualquer um de nós. Estamos no meio dessa multidão, mas a nossa vida só depende de nós mesmos. Se a felicidade daquele homem, percebam, dependesse daquela mesa toda, aquele homem seria feliz? Se a sua felicidade for posta do lado de fora, se a tua felicidade depende de quem está sentado à mesa contigo, de quem se relaciona contigo, de quem é contigo, você nunca vai ser feliz. Ou você pega a rédea da tua vida e aprende a ser o que você é com excelência, ou você vai passar pela vida invejando a vida dos outros, de modo que nunca vai ser o que eles são e pior, nunca terá sido o que você é. Nós vamos conversar sobre isso durante o mês. Se tem que temer alguém, tema não aos homens que detêm poder, que têm autoridade para matar, que têm autoridade para se defender, fazer violência, fazer justiça com a própria mão. Muitas vezes nós os ambicionamos, os babões estão sempre perto deles, estão sempre cercados de bajuladores, mas na verdade são sós e sós. Esse texto está dizendo, não os temas. Se tiverem que temer alguém, tema aquele que pode inclusive matar você, mas além de matar você, pode lançar a tua alma no inferno. De modo que o Senhor está dizendo assim, olha, sem comunhão comigo, diz o Senhor, você não vai conseguir ter comunhão nem consigo mesmo. Não tema a vida, irmão.
Não tema o que você vê no jornal. Não tema os homens que matam. Não tema os agentes da morte. Não abra mão da vida por causa dos agentes que roubam-nos a vida. Viva, corra o risco, arrisque-se, não abra mão da sua vida, porque se você disser ao Senhor, Senhor, eu vou viver a despeito do tempo de morte, vou viver até a morte me alcançar, eu não vou morrer antes da morte chegar, Senhor, eu vou correr o risco de ser feliz. Você vai ouvir do Senhor, então você vai ser feliz, porque você não teve medo. Palavra de Deus para esse mês, não temas. Diga, irmão, que está do seu lado, não tema, meu irmão. Não tema, porque o Senhor vai gerar da vida dele na tua vida, se você permitir. Que Ele te abençoe com essa palavra. Não perca as próximas manhãs. A palavra do Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos orar, Pai. Ajuda-nos a entendermos essa palavra. Nós vivemos um tempo tão infeliz, Pai. Um tempo tão perigoso. Um tempo encharcado pelo medo, pelo sangue, pela morte. Vivemos um tempo tão assustador. Um tempo no qual o Deus desse século tem matado, roubado e destruído. Um tempo, ó Deus, onde viver é um perigo. Onde viver é correr risco como nunca antes. Mas, ó Deus, nós pedimos, ajuda-nos a reter a palavra que tu has de ministrar ao nosso coração. Para que ao final dela nós tenhamos capacidade para dizer, Deus, nós vamos viver até que a morte nos alcance. Porque nós sabemos que a morte só vem até nós se o Senhor permitir. Portanto, ó Deus, nós não temeremos o agente da morte. Temeremos aquele que é a fonte da vida, Jesus de Nazaré. Ó Deus, nós pedimos que nessa manhã tu comeces a curar aquele que está traumatizado. Tu comeces a curar o depressivo. Tu comeces a curar aquele que tem transtorno do pânico. Tu comeces a curar, ó Deus, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo. Aquele que tem problemas emocionais que lhes impede de viver a vida com a sua intensidade. Ó Deus, começa a gerar cura nessa noite, nessa manhã, no nome de Jesus. Seja Jeová Rafá, ó Deus, na vida do teu filho. O Senhor que sara, para que ao final dessa palavra, vidas saiam daqui saltitando, sonhando, desejando viver para a glória do teu nome. Nós queremos profetizar, ó Deus, um tempo de cura, de restauração, de restituição, de alegria no Espírito Santo. Dá-nos essa bênção e dá-nos entendimento para reter a tua palavra. Nós queremos temer ao Senhor mais do que todas as coisas. E te declaramos nessa manhã, não morreremos antes da morte chegar. Viveremos enquanto houver vida em nós e te adoraremos enquanto fôlego houver em nós. Oramos assim e profetizamos que assim será, no nome de Jesus, o nosso amado que reina para sempre. Amém e aleluia. Aplauda ele bem forte, dá um abraço no teu irmão e até logo mais às 18 horas.